Alô você, como você está firme e forte, seguindo em frente, decidido, você fazendo a diferença na sua existência e na existência dos seus descendentes. Eu acredito em você, seja gigante, aproveite esses momentos que você está em casa, estude o máximo possível, siga em frente, seja o líder, torne-se o líder que você nasceu para ser. Parabéns por ter escolhido seguir em frente e entrar na universidade via Enem, entrar na universidade via outros vestibulares. O importante é você seguir em frente. Siga seus sonhos. Se agigante. Você faz toda a diferença. Mais uma videoaula. Estamos aqui na Primeira República, mais conhecido como a República Velha. Agora o governo de Arthur Bernardes, 1922 a 1926. O seu governo estava pressionado por uma permanente ameaça de revolução militar. Então, o governo de Arthur Bernardes vai ser marcado por inúmeros levantes militares. Lembrando que, geralmente, as crises políticas, elas são decorrentes de crises econômicas. E será que o governo dele estava em crise econômica? Se estava, por qual motivo? Sim, você já entendeu, eu sei que você já entendeu. No plano econômico, ele sofria os efeitos da crise econômica decorrente da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela deixa uma grave crise econômica subsequente. Mesmo com o final dela, tem os efeitos da crise econômica produzida por ela. E o governo de Arthur Bernardes não é diferente, vai sofrer esses efeitos. Levantes importantes, a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, após a posse de Borges de Medeiros para o seu quinto mandato. Perceba, quinto mandato. Já o povo gaúcho já não suportava, os militares já não suportavam. A Revolução de 1924 em São Paulo, liderado por jovens oficiais que acusavam Arthur Bernardes de ser representante das velhas oligarquias. Perceba que tudo isso mostra a dificuldade, o tanto que era difícil fazer o rodízio de poder, quantos mesmos grupos de poder permaneciam no poder e dificultava a oxigenação da política, a renovação, novas ideias, uma forma de administrar diferente. Outro ponto que não pode faltar é a Coluna Prestes, 1924 a 1927. Não pode faltar no governo de Arthur Bernardes, você tem que colocar aí. O que foi a Coluna Prestes? Coluna militar liderada por Luiz Carlos Prestes, que percorreu 24 mil quilômetros do território brasileiro. Sabe o que isso significa? 24 mil difundindo as ideias do movimento tenentista. Coluna que apresentava geralmente em média 1.500 homens, que travou 53 combates, em 3 anos 53 combates, não sendo derrotado em nenhum deles. Ela se dissolve, no final ela vai se dissolver, se refugiar em território boliviano. Importante marco aí no governo de Arthur Bernardes. O movimento de cangaço, outro tópico importante dentro do governo de Arthur Bernardes. Localização do movimento de cangaço, Nordeste brasileiro, típico da região do Nordeste brasileiro. Vários movimentos, o principal dele teve como líder Virgulino Ferreira, também conhecido como Lampião Virgulino Ferreira. Lembrando que o movimento de cangaço é estudado como banditismo ou banditismo social. Na teoria do banditismo, banda armada que provoca crimes violentos devido às suas índoles más. Um bando que escolhe a violência como forma de sobrevivência. No banditismo social, a teoria é vista devido à pressão existente da miséria,
da fome, da perseguição dos coronéis. É visto como uma reação à miséria, à fome, à perseguição dos coronéis, à dificuldade de ascensão nessa sociedade. Então eu tenho duas teorias: o banditismo, a teoria do movimento de Gangás como o banditismo, o homem produz crime porque ele é mau, e o banditismo social, ele é empurrado para a criminalidade devido à dificuldade social. São as duas teorias, você observa as duas e aquela que cair, você vai lá e acerta a questão da melhor maneira possível. Acerta a questão da melhor maneira possível. Chegamos ao último presidente da República Velha, Washington Luiz. Eu sei que você sabe quem é, o Washington Luiz, 1926 a 1930. O paulista Washington Luiz foi o último presidente da República Velha. Economicamente, ele estava sofrendo, o governo dele sofreu os efeitos da crise de 1929. Crise de 1929, a maior crise do sistema capitalista de todos os tempos. Uma crise de superprodução que levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, atingindo inúmeros países no mundo, inclusive o Brasil. Lembrando, detalhe, a União Soviética não foi atingida, mas inúmeros países foram. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, o maior produtor de café do mundo. O seu principal cliente, os Estados Unidos, entra em crise. Diminui a compra do café brasileiro. E o Brasil tem uma superprodução de café. Então a economia brasileira também entra em crise. Lembre-se que existia um acordo político importante na República Velha, a chamada política do café com leite, que determinava a alternância de candidatos a presidente da República entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, o principal produtor de café, Minas, o principal produtor de leite. Alternância de candidato. O presidente era Washington Luiz, paulista, então ele deveria indicar o mineiro Antônio Carlos, que era governador de Minas, para ser o novo candidato à presidência. Diante da crise econômica, da situação brasileira, Washington Luiz decide indicar um outro paulista, Júlio Prestes, ao invés do mineiro Antônio Carlos. Rompendo com a política do café com leite. Imediatamente ocorre a formação da Aliança Liberal. Antônio Carlos, representando Minas Gerais, João Pessoa, representando a Paraíba, Getúlio Vargas, como representante do Rio Grande do Sul. Perceba que nós temos Júlio Prestes na eleição presidencial, representante do Sudeste paulista, da antiga política regionalista, e nós temos Getúlio Vargas, representando o novo, o nacionalismo. Nós temos representante do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Nordeste brasileiro. Nós temos duas linhas de mentalidade, o regionalismo, representando a antiga política, e o nacionalismo, a Aliança Liberal, representando o novo, uma administração para todo o território brasileiro e não somente para uma região. A eleição presidencial ocorre e quem ganhou? Quem tem mais eficiência de utilizar as estruturas que existiam naquela época? Então você já entendeu. Quem ganhou? Júlio Prestes ganha a eleição com apoio de Washington Luiz. Eles utilizam melhor a estrutura da época, o voto da época, o poder estrutural da época e acaba ganhando as eleições. Só que o que ocorre? A Aliança Liberal não aceita a derrota, acusando de fraude eleitoral. Então nós temos uma crise. Quando um presidente ganha a eleição e o outro não aceita, ocorre uma crise. Essa crise no Brasil
ela se agrava. Ela vai se agravar após o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas. Lá na Paraíba, em julho de 1930, a eleição já tinha acabado. São questões locais. Mas a Aliança Liberal aproveita desse evento local e potencializa ele a nível nacional. Já estava existindo crise econômica. Já possuía a crise política. A eleição estava sendo questionada em seu resultado. Diante da crise, o povo insatisfeito. Vargas fala a sua frase que passa para a história: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou a nova elite brasileira assume o comando político, derrubando as velhas oligarquias e criando algo novo, ou vai chegar um momento que o próprio povo vai tomar a iniciativa e vai derrubar o poder. Ou a elite o faz, ou o povo irá fazer. Daí a frase que sintetiza esse momento político de ebulição, de crise, de instabilidade dentro do Brasil. Façamos a revolução antes que o povo faça. Explode a Revolução de 30. A Revolução de 30. No dia 3 de outubro, eclodiu a revolta. Em vários lugares do Brasil, destaque para o Rio Grande do Sul e para o Nordeste, sob a chefia de Juarez Távora. Então, consequentemente, é um levante militar. O Washington Luiz foi deposto no dia 24 por um grupo de altos oficiais das Forças Armadas. Então, consequentemente, o presidente vai ser deposto pelos militares. Mais tarde, o poder vai ser entregue a Getúlio Vargas. É importante que você entenda que a Revolução de 30, ela pôs fim à República Velha. Ela põe fim à República Velha. E ela dá início àquilo que passa para a história como a Era Vargas. A Era Vargas, 1930 a 1945. Entenda que a Revolução ela foi armada, o poder foi tomado, o presidente foi deposto. Tudo isso indica que o diálogo já não era mais possível. Tudo indica que as instituições não conseguiram solucionar esse problema de uma outra forma. Consequentemente, ocorre o uso da força e inicia um novo período da história do Brasil, a chamada Era Vargas, que nós vamos estudar para frente. Muito importante, o governo de Washington Luiz. Perceba que crise econômica, as crises econômicas, elas produzem ou potencializam crises políticas e ocorrem grandes transformações. Lembrando que aquilo que eu falei para vocês, para que você entenda a história do Brasil, o mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. A crise de 1929 potencializa a crise política brasileira e acelera o processo de revolução. A ruptura com a República Velha, chegando algo novo, a chamada Era Vargas. Gigantesco a República Velha. Assista, passa para o seu caderno, organize o conteúdo ou então digite no seu computador. Faça da melhor maneira possível. Eu acredito em você. Siga em frente, estude, lidere, empolgue, acredite. Aproveite esse momento e acelere o seu estudo ao máximo, para na hora da tua prova você chegar na universidade com maior facilidade. A pressão está para todo mundo, mas eu acredito em você desde que você siga em frente, siga seus sonhos, você é capaz. E até a próxima videoaula. Sucesso!